Furacão Milton devasta os Estados Unidos com ventos de mais de 200 km/h, deixando um rastro de destruição e morte. Desastres assim não são por acaso. O mundo está sendo sacudido por sinais claros: fome, doenças, guerras e uma humanidade cada vez mais distante de Deus. Esses acontecimentos não são meras coincidências. Jesus já nos alertou sobre tudo isso em Mateus 24. Estamos vivendo o início das dores, e a volta de Cristo está mais próxima do que imaginamos. Hoje, vou te mostrar os 7 pecados que estão dominando o mundo e como eles apontam para o fim dos tempos. Fique comigo, o que você vai ouvir pode mudar sua vida. Os sinais que estamos presenciando hoje, como o furacão Milton e tantas outras tragédias, não são aleatórios. Jesus nos alertou sobre isso há mais de 2000 anos. Em Mateus 24, ele disse claramente que nação se levantaria contra nação, e que haveria fomes, terremotos e grandes tribulações. O que estamos vendo agora são exatamente esses eventos se cumprindo. Mas Jesus nos avisou que tudo isso seria apenas o início das dores. Estamos diante de um cenário que ele já havia descrito, e é nossa responsabilidade estarmos atentos aos sinais que indicam que o fim está se aproximando. Por isso, é crucial que você preste atenção ao que vou te mostrar hoje, pois esses 7 pecados não são apenas erros comuns, eles estão moldando o destino da humanidade nos últimos dias. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, nos deixou um alerta poderoso sobre os tempos finais. Ele escreveu que, nos últimos dias, virão tempos difíceis, onde as pessoas seriam egoístas, arrogantes, ingratas e amantes dos prazeres mais do que de Deus. E não é exatamente isso que estamos vendo ao nosso redor? O egoísmo tomou conta do coração das pessoas, a imoralidade é glorificada, e o amor ao próximo se esfriou. Paulo nos mostrou um retrato claro do que veríamos nos últimos dias, e o que ele descreveu está acontecendo agora, em nossa geração. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, mas muitos estão distraídos. Não se engane, os tempos difíceis já chegaram, e é fundamental que reconheçamos esses sinais antes que seja tarde demais. Agora, vamos falar sobre os 7 pecados que estão dominando o mundo e apontam diretamente para a volta de Jesus. Esses pecados não apenas refletem a decadência da humanidade, mas também foram previstos pela Bíblia como sinais dos últimos dias. Egoísmo. O primeiro pecado que Paulo menciona é o egoísmo. Vivemos em uma era onde o eu é exaltado acima de tudo. Nas redes sociais, vemos pessoas ostentando suas conquistas e se preocupando apenas com seus próprios interesses, sem se importar com o próximo. Esse egoísmo vai contra os ensinamentos de Jesus, que nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos. A avareza, o amor ao dinheiro é o segundo pecado que está corrompendo o mundo. Hoje, vemos famílias sendo destruídas, pessoas cometendo crimes e até guerras sendo travadas por causa da ganância. Mas o apóstolo Paulo foi claro: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro em si, mas o apego a ele, que tem afastado as pessoas de Deus e de uma vida plena. Imoralidade. A imoralidade sexual nunca foi tão exposta e normalizada como é hoje. A mídia, as redes sociais e até aplicativos incentivam comportamentos que ofendem a santidade de Deus. Mas a Bíblia nos adverte claramente: fujam da imoralidade sexual. O corpo é o templo do Espírito Santo, e quando alguém peca sexualmente, está ferindo não apenas a si mesmo, mas a Deus. O mundo tenta nos convencer de que esses comportamentos são normais, mas precisamos entender que, diante de Deus, a imoralidade é um dos pecados que mais afasta o ser humano de sua presença. Blasfêmia. Este é o pecado mais grave e perigoso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, como disse o próprio Jesus. Vemos a blasfêmia constantemente na cultura popular, nas músicas, filmes e até nas redes sociais, onde o nome de Deus é usado em vão e o Espírito Santo é desrespeitado. O grande perigo aqui é que, ao blasfemar, a pessoa rejeita a única fonte de arrependimento e salvação, o Espírito Santo. E sem arrependimento, não há perdão. Comodismo. Outro pecado que tem dominado a vida de muitos é o comodismo. As pessoas preferem ficar em suas zonas de conforto,
não querendo fazer sacrifícios ou assumir responsabilidades pelo reino de Deus. Passam horas em entretenimento, enquanto deixam de lado sua missão como cristãos. Paulo nos alerta: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Devemos sair do comodismo e viver ativamente nossa fé. Arrogância. A arrogância é um dos males que tem destruído relacionamentos e afastado pessoas de Deus. Vivemos em uma era em que muitos se acham superiores aos outros, desprezando conselhos, sabedoria e até a humildade que Cristo nos ensinou. A Bíblia nos lembra: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se queremos estar prontos para a volta de Jesus, precisamos abandonar a arrogância e reconhecer nossa total dependência da graça divina. Ingratidão. O último pecado que menciono é a ingratidão. Quantas vezes esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? As pessoas estão tão acostumadas com as bênçãos que se tornaram insensíveis à bondade de Deus. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecê-lo. A ingratidão endurece o coração e nos afasta do Senhor. Nunca podemos nos esquecer de que tudo o que temos vem de Deus, e precisamos ser gratos em todas as circunstâncias. Esses 7 pecados são sinais claros de que estamos nos últimos dias. E a pergunta que eu te faço é: você está permitindo que algum desses pecados domine sua vida? Agora que você conhece os 7 pecados que estão tomando conta do mundo nos últimos dias, a questão mais importante é: o que você vai fazer a respeito? A Bíblia nos chama ao arrependimento e à vigilância. Jesus, em várias passagens, nos alertou para estarmos prontos, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que ele voltará. Este é o momento de você examinar seu coração, confessar seus pecados e se voltar para Deus com sinceridade. Não deixe que o egoísmo, a avareza, a imoralidade, a blasfêmia, o comodismo, a arrogância ou a ingratidão endureçam seu coração. Este é o tempo de vigiar e orar, buscando viver em santidade. A volta de Cristo está próxima, e somente aqueles que estiverem atentos, arrependidos e com o coração transformado pela graça de Deus, estarão preparados para esse grande dia. Você está pronto para encontrar o Senhor? A cada dia que passa, os sinais da volta de Jesus ficam mais evidentes. Tudo o que ele profetizou está acontecendo diante dos nossos olhos: desastres naturais, guerras, fome, o aumento da maldade e a frieza no amor. Nós estamos vivendo os últimos dias, e a qualquer momento, a trombeta vai soar, anunciando o retorno do nosso Salvador. A pergunta é: você está preparado? Não há mais tempo para viver distraído ou em cima do muro. Cristo está voltando para buscar a sua igreja e destruir toda a obra do inimigo. Não sabemos quando, mas sabemos que será em breve. E quando esse dia chegar, somente aqueles que estiverem vigilantes, com os corações puros e vivendo segundo os mandamentos de Deus, entrarão no reino dos céus. Por isso, é hora de acordar, deixar de lado o pecado e seguir firmemente os passos de Jesus. Você não pode deixar esse momento passar. Jesus está à porta, e a decisão de estar com Ele é sua. Em conclusão, refletimos sobre os sinais dos últimos dias e os 7 pecados que estão dominando o mundo. É um tempo de seriedade, de buscar a face de Deus e de se arrepender. Lembre-se de que a volta de Jesus é iminente, e nós, como seus seguidores, temos a responsabilidade de nos mantermos firmes na fé e de alertar aqueles ao nosso redor. Eu te convido a não apenas ouvir esta mensagem, mas a colocá-la em prática em sua vida. Comece hoje mesmo a vigiar seus pensamentos, suas atitudes e suas ações. Reconheça os pecados que podem estar te afastando de Deus e busque uma vida de arrependimento e santidade. Compartilhe essa mensagem com amigos e familiares para que mais pessoas possam se despertar para a verdade do Evangelho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecem sua fé. Juntos, podemos ser luz em meio às trevas e levar esperança àqueles que ainda não conhecem a salvação em Cristo. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre preparado para a sua volta.